Boa noite, tudo bem? Somos Luiz Almeida, sou presidente da Câmara Povo, muitas pessoas estão amigas e estou apresentador do podcast Pode Vir. Nosso podcast tem como objetivo abordar nossa vivência de saúde, compartilhar o trabalho realizado com a população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. Boa noite, Davidson, tudo bem com você? Hoje iremos entrevistar Davidson Portelli, administrador, produtor cultural, coordenador da ONG Arte pela Vida, há 28 anos, palestrante e orientador do combate a ISTs, produtor e idealizador da Feira da Diversidade Paulo do Pará. Agora iremos começar as perguntas. Quais são os principais projetos que a ONG tem realizado atualmente? Na realidade, são vários projetos, né? A ONG ela tem a visão de dar possibilidade e dignidade às pessoas e familiares que vivem com o vírus HIV. Então, nós temos vários atendimentos, principalmente saúde mental. Temos projetos fixos, que são projetos anuais, como café de acolhimento mensal nas unidades. Hoje a ONG tem um viés de atender direto nas unidades. A Urimia, que são as crianças de 0 a 16 anos, a Uridip, que são acima de 16 anos, pessoas do estado do Pará, a Casa Dia, que nós chamamos, eu sempre chamo a Grande Casa Dia, que atende a população de Belém, da capital, e os SAIs CTA, de Belém, de Ananindeua e de Marituba. E quando a ONG tem o viés financeiro, ela ajuda, contribui mensalmente com fralda descartável para o setor de AIDS do Hospital Barros Barreto, que tem 48 leitos que atende a essa população. Então, esse viés do café do acolhimento, eu sempre digo que é o principal polo, o principal item da ONG Arte pela Vida. Aí vem, nós fazemos campanha de cestas básicas mensal, viabilizamos cadeira de roda, viabilizamos medicação, fazemos o acompanhamento quando uma pessoa é diagnosticada que entra em contato, o que nós sabemos tem toda essa tramitação da ONG Arte pela Vida. Então, assim, o viés principal é dar essa dignidade. Aí nós entramos com festa de final de ano, dezembro, que não é a festa, é o atendimento e acolhimento à pessoa que vive com o vírus HIV. O que nós temos que ter essa consciência é que a ONG Arte pela Vida, ela está sempre inserida nas políticas públicas e aonde dá dignidade para melhorar a vida dessa pessoa que é infectada e que vive com o vírus HIV. Então, assim, nós entramos da área cultural, sempre focado o viés para atender aquela população, para atender aquele público que vive com o vírus HIV. Aí vamos de é, agenda cultural, feira que entra, feira do empreendedorismo, ações de saúde pública, acompanhamento próximo. Então, aquilo que eu falei, onde tem o viés, que tem a identificação da ONG Arte pela Vida, ela entra para falar de HIV, para falar de AIDS, para falar de índice e para falar de uma coisa fundamental, que é a falar e abordar sobre a prevenção às ISTs. A ONG não só fala sobre o HIV, ela fala sobre as prevenções às ISTs, que são várias. O HIV é o principal item em foco da ONG. Nós queremos, mais do que nunca, estar junto com todos os órgãos para diminuir os índices que sempre são alarmantes no nosso estado do Pará. Sempre estamos nos primeiros índices nacionais em mortalidade, em infecção e em transmissão vertical. Então, a ONG já tem anos lutando e eu sempre digo que só a união e as parcerias com todos os órgãos, seja público ou particulares, sejam ONGs, seja secretaria, seja coordenações, coordenadorias e até mesmo pessoas físicas que têm o objetivo e o viés de melhorar esses índices, a ONG sempre está de portas abertas e está inserida em todas essas políticas públicas. É isso. Como você vê a importância
importância da cultura na promoção da diversidade? Na realidade, a cultura ela é fundamental. Sem cultura, a gente não tem registro. Sem cultura, a gente não consegue levar informação. Eu sempre digo que uma pessoa que tem uma visão cultural, um conhecimento a mais, quando eu falo conhecimento a mais, é para todo mundo. É você ler, é você se informar, é você saber debater qualquer questão. Eu não estou falando cultura, formação cultural de estudo, de conhecimento, de formação, de graduação. Eu estou falando formação cultural no geral, no senso comum, onde você procura a informação, procura o conhecimento e você está inserido no meio. Então, a cultura, ela é das principais portas para levar a informação, para levar a socialização, para levar o conhecimento. E nós, ONG Arte pela Vida, todos os nossos projetos, todas as nossas lutas, elas estão inseridas também na área cultural. O que você considera os maiores desafios enfrentados pelas ONGs no Brasil? Ai, sabe, são muitos os desafios. Quando a gente fala de ONG, eu sempre digo, e aqui pelo Arte faço esse trabalho, que nós temos que ter uma credibilidade ímpar. As ONGs, elas têm que ser muito transparentes, tem que ter muita credibilidade e tem que ser muito séria, sabe? Quem tem a intenção de trabalhar numa ONG tem que ver que é um lado profissional, é uma seriedade, porque senão fica desacreditado. E são muitos desafios. Principalmente quando eu falo do arte, que é o meu conhecimento, que você trabalha com voluntariado. No voluntariado, você não é obrigado a nada. Você tem que ter um entendimento no que você quer fazer. Aí eu quero participar, eu quero trabalhar no voluntariado. Então você tem que ter um entendimento e tem que aceitar o desafio que você quer, porque como voluntário você não ganha nada. Então assim, você ter uma ONG onde você não tem recursos financeiros de forma alguma, de governo, de estadual, municipal, federal, você só tem que concorrer aos projetos, escrever, e é difícil, porque os projetos são nacionais. Então, para você ter um projeto aprovado, você tem que concorrer com muita gente, com muitas ONGs, muitos desafios. Então, assim, eu digo que os desafios são imensos, são diários, sabe? Você tem que realmente matar um leão a todo dia. E assim, o principal, acho que você acreditar muito, sabe? Acreditar no que você quer, ter fé no que você faz, estar disponível e ter o entendimento de acolher o próximo, porque o Arte pela Vida nada mais é você acolher. A gente trabalha aqui em acolher as pessoas, principalmente as que vivem com o vírus HIV. Quando você fala de HIV e AIDS, num país preconceituoso, num estado preconceituoso, é muito difícil. Vá lá, dê um abraço em alguém que tem um HIV, que tem AIDS. Então a gente está aqui sempre para essa desconstrução, para trabalhar pelo próximo, para ter a visão que o próximo é igual a gente. Ele foi acometido por um vírus. E esse vírus tem controle, esse vírus você pode ficar indetectável. Você pode ter uma vida e deve ter uma vida condicional normal. Mas aí entra o preconceito, onde a ONG entra com o principal desafio, que é desconstruir o preconceito e lutar por políticas públicas. Então, assim, quando você fala quais os desafios da ONG no nosso país, eles são milhares. Primeiro, você tem que acreditar, querer e meter o pé na porta para poder você abrir essas portas que todas vão estar fechadas e você fazer. Mas uma dica que eu digo bem legal é tenha muita credibilidade, seja muito transparente no que você faz, no que você faz pela ONG e que você faz com a ONG. Isso é fundamental. Pode Eu, compartilhar uma história inspiradora de alguém que foi impactado pelo trabalho dos projetos do Arte pela Vida? olha, nós temos muitas histórias, entendeu?
muitas histórias, muito caso. Eu tenho um caso assim que eu guardo muito comigo, que eu acompanhei muito de perto, eu, Amélia, né? Nós temos um jovem, para você ter uma ideia, nós temos um jovem de 18 anos, que na época tinha 18 anos, né? Um jovem de uma classe elitizada bacana, elevada, criado pela mãe e pela irmã, jovem de 18 anos, nunca tinha saído só, sempre muito protegido, e ele sai no meio de férias com a primeira viagem dele, tá entendendo? A primeira viagem dele, com os amigos, e nessa primeira viagem ele tem a primeira relação sexual dele desprotegida. Ele sabia do uso da proteção, mas no impacto ele fez uma relação desprotegida. 6 meses depois ele volta na mesma cidade, tem o burburinho na cidade que alguém tem um vírus HIV/AIDS. E esse alguém foi que teve relação com ele. Agora você imagina a cabeça desse jovem, ele volta para Belém, faz o teste para HIV, é diagnosticado positivamente para o HIV. E ele chega, compartilha com a mãe e com a irmã, e todos sem informação nenhuma, todos em pleno século XXI, sem conhecimento, prepara esse jovem para morrer. Prepara esse jovem com HIV/AIDS que ele vai morrer. E essa história chegou na ONG Arte pela Vida e nós tomamos a frente e fomos visitar a família. Eu chamei a Amélia, coordenadora geral, chamei na época, eu acho, o Chico, e nós fomos tomar a frente dessa história. Como é que tomar a frente dessa história? Como é que a gente invadiu uma residência para falar sobre positividade para o HIV/AIDS? Mas nós fomos, esse é o papel da ONG, esses desafios são da ONG. Então, assim, nós chegamos na família, tivemos que conversar com a mãe, com a matriarca, com a senhora, com a irmã, com uma cabeça mais aberta, tiramos o jovem literalmente do quarto escuro, da onde ele estava sendo preparado, porque ele estava com HIV/AIDS, trouxemos ele para a luz, fizemos todos os trâmites junto à unidade de referência, o cadastro, começamos o tratamento, demos um choque de impacto nele para a vida e, resumindo, ele é hoje uma pessoa positivamente já assumiu sua sexualidade, é formado como biomédico, a família teve todo o conhecimento do que é viver com HIV, ele teve todo o conhecimento, faz o tratamento dele redondo, é uma pessoa indetectável e tem assim, eles vejam a ONG Arte pela Vida como diferencial na vida deles todos porque nós tiramos ele, como a mãe fala, tiramos do impacto de se preparar para o pior, para uma vida normal e digna. Então, isso é um dos exemplos, sabe? E quando você tem um amigo, agora falando do resumo da história, quando você tem um amigo, alguém da família, alguém impactado, acolha, sabe? Abrace, acolha. HIV não se pega pelo abraço, não se pega com compartilhar tudo não se pega. HIV se pega pelo sexo desprotegido, pelo uso de agulhas é, em várias pessoas, agulhas injetáveis, e pela transmissão vertical, que é de mãe para filha, se não for feito um bom pré-natal. Então, assim, gente, são muitas histórias que a ONG que nós temos, muitas mesmo, que aqui eu ia passar o dia, a tarde toda e a noite falando, mas assim, essa é de uma história de um jovem impactado pelo HIV. Qual é a sua visão Oi, sobre o futuro do Luciana. Arte pela Vida do Pará? A gente vai completar o ano que vem 30 anos, a ONG Arte pela Vida, e estamos trabalhando muito já para os 30 anos. Eu sempre penso muito no presente, sabe, Luciana? Eu não sou muito de projetar muitas coisas para o futuro. Uma coisa é fundamental. Nós temos o Arte pela Vida, ele sempre vai sobreviver. A nossa luta é pela cura da AIDS. A nossa luta é por ter vacinas que protejam todo mundo. E nós estamos inseridos nessa luta de saúde pública porque nós acreditamos na cura da AIDS. Nós acreditamos que vai chegar o momento, já deve ter, deveria ter esse momento, porque a AIDS tem 42 anos,
O HIV no Brasil tem 42 anos. A ONG Arte pela Vida faz 30 anos. Então, nós acreditamos que estamos muito próximo dessa cura, desse remédio. Mas aí o futuro vai acompanhar todas essas mudanças. Nós temos muito trabalho. Se você perguntasse para mim, Davis, qual seria o teu sentimento para o futuro? Eu queria o Arte pela Vida numa grande sede, atendendo muita gente, fazendo muitas oficinas, fazendo muitas informações. Mas isso é um sonho do Davidson como coordenador. Como futuro bem real, pé no chão, precisamos trabalhar um dia de cada vez, com muita seriedade, muito pé no chão, e precisamos construir melhorias em saúde pública, junto com os órgãos públicos, para dar mais dignidade a essa população que vive com o vírus HIV. Então, assim, queremos longo prazo? Queremos, mas uma coisa é fundamental: nós precisamos formar novos voluntários. O Davidson já está caminhando por 60 anos, eu tenho 5,8. A Amélia já tem mais de 60. E outros coordenadores também. E a gente precisa transmitir essa seriedade, transportar a ONG Arte pela Vida para a continuidade. Então, a gente precisa de jovens comprometidos com o voluntariado e que queiram abraçar a causa da ONG Arte pela Vida. Isso é fundamental. Uma coisa é sério, a ONG não vai parar nunca, se Deus quiser, e a gente vai entrar em muitos projetos e vamos ter, se Deus quiser, muitas vitórias. Infelizmente, a gente tem muitos índices que são alarmantes, mas a gente precisa trabalhar muito. É isso. Qual foi o momento mais gratificante da sua carreira e do seu trabalho como ativista até agora? Na realidade, assim, eu sempre fui ativista, né? Desde os meus 14, 15 anos. Eu sempre tive inserido em alguma ação social, em algum grupo, em algum órgão, alguma ação que vai beneficiar o próximo. Eu tive uma criação familiar que a minha mãe sempre dizia: antes do lazer, vamos ajudar. Então, graças a Deus, vim de uma família bem equilibrada financeiramente, e quando a gente saía aos domingos, a minha mãe sempre dizia assim: antes da gente sair para ir para o nosso clube, para a piscina, para o sítio, a gente vai passar em tal bairro para ver como é que tá tais famílias e ajudar. Eu sou muito católico. É que ter chegado aos 50, eu poder trabalhar no voluntariado integral. Eu me preparei durante a minha carreira, durante tudo, para ter um lado financeiro que me desse condições de viver o voluntariado, que era o que eu queria. Pedi muito a Deus isso, pedi muito, rezei muito e nem acreditava tanto assim. Às vezes a gente peca pela pouca fé, a gente tem que ter mais fé. E nem acreditava muito que eu ia chegar aos 50 anos tendo condições de me manter e me doar e trabalhar e me doar 100% ao voluntariado, que é hoje o que eu faço. E cada vez mais, muito mais. Eu acordo sendo voluntário, eu acordo já com as agendas, projeto da ONG Arte pela Vida. Estou na ONG já há 20 e poucos anos, não sei quanto tempo já eu sou voluntariado. E estou nessa luta. Eu agradeço muito ao meu amigo Francisco Vasconcelos, que ele sempre me puxou para a Arte pela Vida. Eu era de outra ONG, uma ONG que atendia as crianças do Marajó, trabalhava já nessa ONG um tempo, gostava, tinha projeto lá e o Chico sempre me convidando. Um dia eu aceitei e desde lá não parei e achei que ali era que eu deveria me identificar, deveria realmente trabalhar e nesse tempo, já se foi mais de 20 anos, eu voluntário e hoje coordenador da ONG Arte pela Vida. Então, assim, é só gratidão, cara. Eu acho que você puder ajudar o próximo de coração, trabalhando porque você quer, usando as suas mãos, sua cabeça, usando seus braços, em prol do próximo, eu acho que é surreal, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo deveria fazer esse exercício. Às vezes é difícil, mas assim, você pode fazer um pouco, não só financeiramente, com doações, conversando mesmo, sabe? Exercitando ouvir. E esse exercício eu faço diário e peço a Deus para cada vez mais
me dê força para eu me exercitar nesse lado de voluntariado, de ouvir, de tratar bem, de receber. É difícil, às vezes claro, isso é humano, né? Mas a gente segue. É isso, Luciano. Como a Feira da Diversidade tem evoluído ao longo dos anos? Feira da Diversidade, vamos lá. A feira cresceu, ela começou com um projeto muito tímido, né? Lá atrás, a gente já tem um bom tempo de estrada. Esse projeto foi criado pelo Chico, que convidou o Davis, convidou o Beto. Era um projeto paralelo à ONG Arte pela Vida. Depois a gente viu que estava dentro dos nossos setores de departamento da ONG, e ele foi puxado, porque nós somos coordenadores da ONG, né? Então foi puxado para dentro da ONG e abraçado pela ONG. Então é um que eu falo dos departamentos da ONG Arte pela Vida. A feira, primeira era a feira LGBTQIA+, hoje ela se torna, já há um bom tempo atrás, Feira da Diversidade, porque abraça a diversidade, abraça tudo que entra no campo da diversidade, ela está abraçada pela feira. E esse final de semana agora, 12 e 13, a gente vem com a 23ª edição da Feira da Diversidade. Nós estamos com 150 empreendedores. Ela acontece no Centur, de 10 da manhã até as 21 horas, uma programação cultural diversa. Infelizmente, não tem mais como encaixar atrações culturais, tinha muito mais para se apresentarem, mas a gente precisa respeitar o horário, respeitar o profissional, respeitar a área cultural. Então, a gente monta uma gestão, uma agenda cultural que dá para abraçar todo mundo e respeitar todo mundo, isso é bem legal. E temos uma praça de gastronomia maravilhosa, uma praça de brechós, de roupas, brechós sustentável, incrível. Temos a área do Espaço Gink, a área infantil. Então, temos uma feira maravilhosa. Eu quero convidar o público. Eu acho que a gente precisa abraçar a diversidade. É muito legal estar lá, porque é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que demanda parceria. É muito trabalhosa a feira. A gente sempre requer, com 2 meses, saindo agora a Feira da Diversidade, a 23ª. A partir do dia 18, dia 20, a gente já começa a trabalhar a 24ª, que é a Feira da Diversidade do Natal, no dia 7 e 8 de dezembro. Aí nós temos 2 meses para trabalhar a Feira de Natal. Então é isso. Participe, as portas estão abertas para todas as ONG, todos os grupos, toda a comunidade que queira falar do seu serviço, dos seus projetos, deve nos procurar, tá entendendo? Então, nós vamos vir com umas pegadas bem legais nessa feira. Quais são suas fontes de inspiração na sua vida pessoal e profissional? Ponto de inspiração é o amor, né? Tento exercitar o amor. Às vezes eu sou duro, mas quem me olha pensa que eu sou muito fácil, eu não sou. Às vezes eu Uhum. conheço o meu limite, tento exercitar o amor, acredito muito no amor, tento exercitar. E no profissional é trabalhar mais, crescer mais, conhecer mais, trabalhar muitos projetos. Eu acho que o caminho são os projetos. A gente peca muito como ONG nos projetos, entendeu? A gente precisa se aperfeiçoar mais. Eu acho que os projetos são desafiadores. Quando se tem um bom projeto, a gente consegue atender muitas pessoas, consegue capacitar muita gente. E tem muitos projetos, tanto nacionais como internacionais. E o meu foco, o meu objetivo é entrar nesse campo dos projetos e trabalhar e me tornar uma pessoa melhor. Eu sempre digo que quando você passa os 50, que você chega aos quase 60, você tem que trabalhar um dia de cada vez, ser muito grato nesse dia. Então, meus grandes desafios como pessoa, como ser humano, é viver bem, sabe? Ver bem aonde eu estiver, ver bem na simplicidade. Eu acho que às vezes você chega no amadurecimento que você não precisa de muita coisa. Claro que a gente quer ver bem, a gente quer ter nosso equilíbrio, mas às vezes você não precisa do excesso.
E muitas das vezes eu ainda peco pelo excesso. Aqui uma confederação com roupa, com algumas coisas, porque eu sou vaidoso, pinto muito o meu cabelo, tá caindo, cuido muito da pele, vou na academia. Então, essas coisas que às vezes é vaidade, mas é saúde pública, é saúde sua, é saúde que você passa para o teu próximo. A gente às vezes não percebe, mas a gente é muito observado com o que você fala, como você fala, o que você usa, o que você diz, o que você posta na rede. Hoje a gente tem uma internet que ela é muito cruel ao mesmo tempo. Ela é maravilhosa, que você consegue se conectar com o mundo. Você fala das suas experiências, de seu serviço, mas às vezes ela é muito cruel com as pessoas. E as pessoas que não têm um bom equilíbrio, uma cabeça, um amadurecimento, elas sofrem demais e elas podem ter coisas muito trágicas na vida dela. Então, assim, a gente precisa ter uma saúde mental equilibrada, uma saúde física e, principalmente, uma saúde espiritual. Seja qual o dogma que você for, qual é a religião que você frequenta, mas a gente precisa ter uma saúde espiritual muito fortalecida para poder a gente aguentar o dia a dia. Olha, só para você ter uma ideia, eu estou aqui falando com você, mas eu tenho duas reuniões, eu tenho que sair correndo. Uma era às 18 horas, e é lá na Pedro Miranda, eu tenho que sair correndo de lá, e de uma eu tenho uma outra reunião. E esses 3 dias que antecede a feira, a gente está cheio de reuniões. A gente precisa estar sexta-feira, às 10 horas, com a feira intacta, e a gente vai conseguir, porque, que nem diz aquele ditado, o Senhor é o meu pastor, né, e nada me faltará. Então é isso, repetir e viver bem. Eu acho que viver bem não é você ter muito, é você saber viver bem com o que você tem, com muito ou com pouco que você tem, ser grato pela casa que você tem, ser grato pelos amigos que você tem, ser grato pelas oportunidades que você tem. Então, acho que essa gratidão ela tem que ser latente toda hora, todo dia, que é isso que eu acho que é o importante. E agradecer mesmo, sabe? Agradecer aos amigos, ao familiar, é um exercício diário. Eu acho que é isso que é o grande equilíbrio da vida, a gente ser grato nas diferenças, sabe? Todos nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. E a gente tem que viver bem nesse diferente, nesse equilíbrio. Eu acho que isso que faz a vida ser melhor e mais grata. Como foi para você? é, Como foi para sua família? Como foi para você lidar com a sua família Tá, a sempre minha nesse família sentido sempre familiar? foi muito maravilhosa. Hoje eu não tenho mais nem pai nem mãe aqui, nesse plano espiritual, nesse plano terreno, mas assim, a minha família foi super incrível em todas as situações que eu sempre abordei com elas, entendeu? A gente sempre foi muito transparente, muito claro. Então, assim, eu nunca tive grandes problemas de aceitação, de posicionamento, problemas com a relação familiar. Sempre foi muito tranquila, sabe? Muito aberta mesmo. E muito respeitosa, muito de respeito mútuo com todo mundo. A gente quer te agradecer por você ter respondido as perguntas. Nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A família Hope, o podcast Código de Trouxa, está muito feliz pela sua presença nessa noite, né? E a gente só tem que te agradecer, mas muito obrigada. É isso, gente. Mais um podcast. Até a próxima. É isso, gente. Obrigado.